Vamos lá, galera. Vamos começar agora a estudar as funções. Mas o que é uma função? Vamos ver aqui o que é a função para a gente dar início ao estudo das mesmas. Quando duas grandezas, A e B quaisquer, exigem uma correspondência, e para cada medida de A ocorre uma única medida correspondente de B, dizemos que B está em função de A, ou que temos uma função de A em B. Então, o que é uma função? É quando acontece algo em que uma variável está dependendo da outra. Uma variável só acontece se a outra existir também. Eu posso citar aqui esses dois exemplos que eu coloquei. No primeiro, ele diz o seguinte: no retângulo abaixo, determine a área em função das dimensões da base e da altura. Ora, sabemos que para calcular a área de um retângulo, usamos a expressão área é igual a base vezes a altura. Só vai existir a área se eu tiver essas dimensões. Então, a área está diretamente ligada aos valores da base e da altura. Então, o A só vai existir quando eu substituir esses valores. Então, a área desse retângulo aqui em questão será base 3 e a altura 5. 3 vezes 5, a área desse retângulo é de 15 metros quadrados, tá? Então, a área foi calculada em função das medidas da base e da altura. Já esse segundo exemplo diz o seguinte, ó: em uma cidade, para se calcular o valor de uma corrida de táxi, utiliza-se a relação V igual a 0,5x mais 4, onde x representa o total de quilômetros percorridos e 4 é um valor fixo chamado de bandeira. Quanto pagará um passageiro que percorreu 8 quilômetros? Seguinte, para se calcular o valor pago por esse passageiro, o que é que devemos fazer? Calcular o valor pela fórmula V igual a 0,5x mais 4. Só que lembrar que esse valor dependerá da quantidade de quilômetros percorridos. Ou seja, o valor da corrida está em função, lá vem o nome função novamente, em função do valor da quantidade de quilômetros percorridos. Então, se ele percorre 10 quilômetros, o valor é um. Se ele percorre 20 quilômetros, o valor é outro. Se ele percorre 8 quilômetros, qual será o valor? Então, vamos substituir 0,5 vezes 8 mais 4. Lembrando que a gente, multiplicando um número por 0,5 é a mesma coisa de ter a metade do número, né? Então, 0,5 vezes 8 dá 4. 4 mais 4, o valor pago aqui é de R$ 8. Esse valor foi calculado em função da quantidade de quilômetros percorridos. Então é isso, turma. A ideia de função é essa: uma variável que depende da outra para existir. Uma está ligada com a outra. Existe uma correspondência entre elas.